Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos paternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Minha mãe, eu te entrego, te consagro a minha vida, como fez teu filho Jesus. Me abandono ao teu direito de mãe e ao teu poder de rainha, a sabedoria e ao amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. Te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, mas especialmente a minha vontade, para que a Senhora tenha teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que a Senhora fez de ti mesma, de tua vontade. Em troca, Mãe, ensina-me a fazer como a Senhora, a divina vontade, e a viver nela. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos continuar os estudos, começar mais um estudo 5, Bom dia a todos, volume 10, trecho 5. Jesus é zeloso de que ninguém dê alívio à alma. Tendo vindo um bom e santo sacerdote, estava um pouco ansiosa, porque queria conversar com ele, especialmente sobre meu estado presente, para conhecer a divina vontade. Mas, tendo vindo a primeira e a segunda vez, vi que nada se concluía do que eu queria. Então, ela queria ter certeza se o estado dela era vontade divina, se ela estava mesmo na vontade divina, se era a vontade divina aquele estado que ela estava. De vez em quando ela tinha essa dúvida, né? Ela perguntava para Jesus, será que eu estou mesmo na vontade divina? Será que é a vontade divina que eu esteja nesse estado? Ainda mais quando ela não estava sofrendo. Quando ela não estava sofrendo a crucificação, quando Jesus não estava comunicando para ela as dores dele, né? A paixão dele. Ela pensava assim, então eu não estou na vontade divina porque eu não estou sofrendo. Né? Aí ela queria saber se era... Queria confirmar com a pessoa exteriormente, né? Confirmar com alguém, com o sacerdote, um bom e santo. Ela falou que ele era bom e santo. Confirmar, será que eu estou mesmo na vontade divina? Agora, tendo recebido a comunhão, toda aflita comunicava ao meu afetuoso Jesus minha grande aflição, dizendo... E aí, a gente pode cair nessa história também, né? Porque olha o que está acontecendo aqui, né? Ela pode conversar com Jesus. Jesus tá nela, tá com ela. E aí ela quer perguntar para o sacerdote. E Jesus não quer isso.
ela tem acesso direto a Ele, conversar com Ele. Então, tem que confiar nele, né? Ele é zeloso para que você confie nele, converse com Ele, tenha intimidade com Ele. No nosso caso, né? Já pensou? Se eu chegar... Eu nem penso em fazer uma coisa dessa, porque se eu chegar no sacerdote e perguntar se é a vontade de Deus meu estado, não vai nem saber o que eu tô falando, né? Não tem lógica fazer isso. Mas às vezes aqui, quando eu li esse trecho, estava lendo esse trecho antes, esses dias eu estava lendo esse trecho, aí eu fiquei pensando, Jesus, a gente pode acontecer isso com a gente, né? A gente pensar que a gente querer viver assim, dependente de uma confirmação da comunidade, por exemplo, da Aline, né? Como que é, assim, porque ela que está nos formando. Aí a gente fica esperando assim, eu só tô vivendo na divina vontade se ela falar que eu vivo. Se ela não falar nada de mim, não falar nada, eu não tô vivendo na divina vontade. Aí você esquece tudo que você tá vivendo com Deus no seu interior, só esperando, tipo assim, uma confirmação externa. A sua santidade é com Deus, é com Ele. Às vezes Ele mesmo quer falar alguma coisa com você, né? É por vontade dEle. Mas você não ficar esperando isso. Você não depender, tipo assim, você não depender disso, dessa confirmação. Não depender. Aí ela falou para Jesus, minha vida, meu bem, meu tudo. Se vê que só você é tudo para mim. Não encontrei jamais em nenhuma criatura, por quão boa e santa que seja, uma palavra, um consolo, um epílogo a mais, um epílogo à minha mais mínima dúvida. Se vê que não deve haver nenhum para mim, mas só você, só o todo para mim, e eu sozinha, sempre só para você. E eu me abandono toda sempre em ti, por quão má sou. Tenha a bondade de me ter entre seus braços e de não me deixar um só instante. Então é isso mesmo que ele quer, que a gente se abandone nele. Ele quer a gente em comunidade, né? Com certeza, porque ele colocou a gente nessa comunidade, essa é a vontade de Deus. Mas assim, não é para a nossa santidade ser um relacionamento entre nós na comunidade, é com Deus, abandonados nele. E como vai acontecer essa certeza de estar com Deus, de estar na divina vontade, essa que vai é fé, né? Como vai ter essa fé? Como essa vida divina vai se manifestar, tipo assim, né? Para você, como Deus vai falar com você e como você vai ter essa certeza de ter Deus habitando em você? É o livro do céu. É a meditação, é a oração, é a meditação. Não basta a gente só ouvir os vídeos, ouvir as meditações de outras pessoas. Não basta ouvir só a escola, só ouvir aqui a escolinha. Não basta, tem que ter a sua intimidade com Deus, a sua oração, o seu momento de meditação. Que Deus vai falar com você. Ele fala enquanto a gente está ouvindo? Fala. Mas não é só isso. Enquanto dizia isto, meu bendito Jesus fazia-se ver que olhava dentro de meu interior. Revolvia tudo para ver se havia alguma coisa que a ele não agradasse. E enquanto revolvia, tomou em suas mãos como um grão de areia branca e o jogou à terra. Depois me disse, então ele vai ser zeloso do seu coração. Ele vai vigiar seu coração, ele vai trabalhar sempre na sua alma para tirar o que não agrada a ele. Não, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai revolver tudo
em sua alma para tirar o que não agrada. E no nosso caso, como a gente não vê Jesus assim fazendo isso, né? Como ele fez com a Luísa. Mas ele faz com o que acontece na nossa vida. Com o que acontece na nossa vida, ele vai tirando as coisas que não agradam a ele. E aí, muitas vezes, ele vai usar a comunidade para te mostrar, né, o que não está agradando a ele. Isso ele faz. Isso acontece. Então, a comunidade para a gente é muito maravilhoso viver em comunidade. Porque a gente não tem essa mesma... A Luísa não vivia em comunidade, né? Tipo assim, a nossa vida na Divina Vontade é diferente da vida da Luísa. Nós vivemos nessa comunidade. E eu não vejo Jesus dentro de mim fazendo isso, revolvendo a minha alma, eu olhando dentro do meu interior e vendo Jesus tirar um grãozinho de areia de mim. Não vejo isso. E jogando por terra. É um símbolo, né, do que não agradava a ele. Mas eu vejo ele me corrigindo, né? Então é a mesma coisa. Eu vejo ele me corrigindo, então é tudo pela fé. Mas você vai falar, não, mas quem estava te corrigindo não era Jesus, era a Aline. É Jesus. É Jesus, não é ela. É ele. Então, ele revolve a minha alma e tira o que não agrada. E assim, eu fico impressionada, porque como ele corrige, como ele coloca as coisas muito ordenadas, assim, tipo, para você não fazer mesmo o que não tá agradando a ele. Porque se você continuar fazendo, se eu continuasse agindo da forma que eu estava agindo, ia chegar um momento, não, assim, não sei, mas assim, ele é muito perfeito, eu fico impressionada. Porque, por exemplo, ele me corrigiu nessa semana. Tenho que dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. Essa semana ele me corrigiu, né, sobre a questão de ter pessoas na minha casa, de não ter o lugar, né, adequado, como eu pensava, né, o lugar como eu pensava para fazer a escolinha. No computador, ao vivo, no quarto, tranquila, né, enfim. E aí, para eu ficar em paz, apesar de tudo, que para quem faz a vontade divina, quem age divinamente, eu nunca vou esquecer esse trecho, nunca vou esquecer. Porque eu vivi mesmo o que estava nesse trecho. Quem age divinamente não encontra obstáculo para fazer o que Deus quer. Não encontra obstáculo. E aí, e fica em paz, né? Fica em paz. E aí, o que acontece? Não tem desgosto nenhum, não tem desgosto. É tudo tranquilo. Só que vai ter dificuldades. E aí você vai continuar fazendo apesar de tudo e com amor. E aí, o que acontece? Eu até falei pra Aline ontem, eu falei, nossa, Aline, Jesus disse que me libertou, né, naquela aula. Ele falou, libertei essa perturbação que você tá por causa do que tá acontecendo exteriormente. E aí, ontem eu fiquei sabendo que a minha casa vai continuar cheia de gente. Vai chegar mais gente. Vai chegar mais pessoas. E aí, ele tinha falado, né, se não der pra você fazer... ao vivo, você grava no telefone, grava um áudio, igual eu tô fazendo hoje, porque aí hoje não tem internet no computador. Então eu fico tranquila. Ele realmente, eu falei, nossa, ele me libertou mesmo, porque tá acontecendo coisas de novo que eu vou ter que fazer de outro jeito, eu vou ter que dar outro jeito para fazer, né? E eu tô tranquila, então ele me libertou, glória a Deus. Eu não tenho mais essa perturbação em mim. Ele revolveu a minha alma, olhou lá, tem perturbação, vou tirar agora. Através da Aline, da minha outra filha. E pronto, tirou. Tirou. Tô em paz. Nossa, maravilhoso demais. Ele tirou esse grãozinho de areia branca. Por que é grão de areia branca? Eu pensei assim,
Ah, Jesus, então não é um pecado que ela tinha, não é um pecado. É uma perturbação, é uma fraqueza, é uma limitação nossa. Então, ele tira, ele não quer nenhum defeito. Assim, não é que ele não quer defeito, né? Porque a gente continua tendo nossas imperfeições. Mas ele sempre vai revolver tudo e o que não estiver agradando, ele vai tirar. Perturbação é uma coisa que não agrada. Tristeza, perturbação, medo. Então é muito, muito importante lembrar disso, que ele vai sempre vigiar. E você deixa ele se você corresponde e agradece, obrigada, Senhor, por ter tirado esse grãozinho de areia da minha alma. Muito obrigada, você não fica revoltada, né? Porque às vezes a forma como ele vai tirar esse grãozinho de areia é usando uma pessoa. E aí você não fica brava, de jeito nenhum. Só agradece, só tem que agradecer, só agradecer, só agradecer. Aí foi muito importante o que Jesus falou ontem. Eu achei muito importante o que Jesus falou ontem através da Aline no grupo, no áudio que ela mandou ontem. Sobre isso, que quando a gente cai nas nossas misérias, né? E Jesus nos corrige, né? Aí quando você está vivendo na divina vontade, você vai voltar para si mesma, como ele falou naquele trecho, né? E vai agir de modo diverso, mas não vai desistir. Não vai desistir. E aí você continua na divina vontade, você não sai da divina vontade por causa de ter deixado a sua vontade em um momento agir e você ficar perturbado, né? Em qualquer situação que acontecer, vai acontecer sempre essas correções, sempre vai acontecer de você, às vezes, falhar. E aí, mas isso não significa que está tudo perdido, que você perdeu Jesus, que você perdeu a graça, que você não está na divina vontade. Você correspondendo, você corresponde àquela exortação, continuando o seu caminho, não desistindo. Porque pode acontecer, sair da divina vontade seria assim, depois de uma correção, de uma exortação, foi o que ele falou, né, nesse áudio. Depois de uma exortação, você ficar muito brava, ficar com ódio, ficar, eu não vou mais, então, ouvir a palavra de Deus. Não vou mais ouvir essas verdades, não vou mais ler esse livro, porque eu nunca consigo chegar à perfeição. Nunca consigo, eu nunca vou. Você vira e fica com ódio de Deus. Isso é sair da divina vontade. Você fala, não, eu não. Você chega a falar para Deus, você chegar a falar para Deus assim, eu não quero mais essa santidade, porque eu nunca vou conseguir ser igual ao Senhor, nunca vou conseguir ser sua imagem e semelhança. Esse livro fala que vai criar o reino da divina vontade na minha alma, mas não está dando certo, não está acontecendo isso. Isso é o que Judas falou para Jesus. Judas falou para Jesus, a sua palavra, a sua luz não é boa para mim. Para mim não adianta. Ela não é boa para mim. Eu não me torno bom com a sua luz, então ela não é boa. Então é a mesma coisa. Se a gente está lendo o livro do céu, está vivendo na divina vontade, aí de repente acontece que você falha em alguma coisa e Jesus te corrige, aí você fala, então eu desisto, porque eu não consigo viver na divina vontade, eu desisto de tudo. É isso que você está falando. Então, você está falando que Deus não tem poder para poder te santificar, porque tudo vem dele. Então, essas misérias, é isso aqui que está acontecendo. Ele está revolvendo a sua alma e tirando o que não agrada. Pode ser que vai chegar, esse grãozinho de areia vai voltar, ele vai voltar de novo, vai tirar de novo. E fica tudo certo. Olha, chamou Luísa depois disso, depois de ter esse grão de areia que não agradava a ele. Ele não falou para ela assim, olha, então acabou, não tem mais.
divina vontade para você, não consigo trabalhar na sua alma, desisto. Ele também desistiu, já pensou? Por causa das suas misérias? Não, ele falou, minha filha amadíssima, continuo te amando, continua aqui. Minha filha amadíssima, é sumamente justo que quem é toda para mim, somente eu seja tudo para ela. Sou muito zeloso de que outra pessoa possa dar-lhe o mínimo alívio. No nosso caso, é Ele mesmo que nos dá o alívio com a palavra dele. Pode ser que Ele use outras pessoas, isso não quer dizer que é só Ele que vai falar com você, que você não vai ter relacionamento com mais ninguém, que então não preciso mais da comunidade, porque só Jesus me alivia, então eu preciso só dele, do livro do céu, não é assim. Eu sozinho, muito sozinho, quero suplir por todos e em tudo. O que te aflige? O que queres? Faço tudo para que estejas feliz. Estás a ver aquele grão branco que tirei? Não era outra coisa que um pouco de ansiedade, porque queria saber por meio de outros minha vontade. Te tirei e o lancei à terra para te deixar na santa indiferença, tal como eu te quero, e agora te digo qual é o meu querer. Então, a ansiedade, ele vai tirar. Como eu falei, ele vai ficar esses grãozinhos de areia. Ansiedade, tristeza. Ele falou que para ela, o que você quer? Eu só quero que você faça tudo para que você esteja feliz, satisfeita. Então, ele sempre vai ser zeloso para não deixar a gente no estado de tristeza, de desânimo, de ansiedade. A gente vê muito isso, eu vejo muito isso. Ou através de... Muitas vezes aconteceu comigo de ser através de alguma pessoa da comunidade ou através do livro do céu. Pode ser que também, numa aula, na escola, de uma partilha de alguém, de um áudio. Como esse de ontem, né? Foi muito importante esse áudio de ontem. Eu já estava em paz, mas confirmou mais ainda. Foi maravilhoso, sempre foi um alimento, né? A mais, uma confirmação, uma luz, e sempre é maravilhoso essa luz, que a nossa alma se alimenta de luz, da verdade. Aí, olha o que ele falou para ela, que lindo. Eu sou zeloso de que outra pessoa possa dar o mínimo alívio. Eu também entendo assim, no nosso caso, né? Ele é zeloso para que a gente encontre alívio na verdade. Na verdade. Então, o que me alivia, o que me tira, o que me liberta é sempre a verdade. Se eu tiver perturbada, se eu estiver ansiosa, se eu estiver triste, é incrível que só o livro do céu, é só assim, não é só o livro do céu. É só a verdade que me liberta. Não adianta, é tipo assim que eu tô querendo dizer. Não adianta eu falar assim, eu tô triste, eu tô desanimada, eu vou sair como uma amiga. Não faço isso, não tenho capacidade, não tem como fazer isso, não adianta nada, eu fico pior, nem tenho essas ideias na minha cabeça, porque eu não penso mais com a minha cabeça. Então não adianta, é só Deus para me aliviar. Se eu estiver cansada, desanimada, é só Deus, só Jesus que me alivia, só a verdade, só a palavra dele, não tem outro jeito. Não adianta eu falar assim, eu tô triste, eu tô estressada, eu vou comer um chocolate. Não adianta nada. Não adianta. Eu vou tomar sorvete, um pote de sorvete todinho. Não adianta. Eu vou sair, vou pro cinema. Nossa, não adianta. Só fica pior. Porque eu quero é Deus. O que me alimenta é Deus. O que me alimenta é Deus. Pode não ser só o livro do céu, pode ser assim, eu vejo que quando eu tô assim, às vezes eu tô cansada, às vezes eu começo a ficar, por exemplo, eu tô trabalhando, tô lá no meu trabalho, aí eu começo a ficar assim, começa a vir um cansaço mental, assim,
Aí eu paro um pouquinho, vou para um cantinho assim mais isolado. Aí eu fecho meu olho e começo a falar com Jesus dentro de mim, assim, né? Falar com Ele, meditar, falar com Ele, assim. Pronto. Nossa, Ele me revigora. Me revigora. Essas conversas, né? Essa meditação me revigora. Então só Ele que, para quem ama a Deus, quem é espiritual, para quem vive do Espírito, a carne não satisfaz, as coisas do mundo não alivia, não adianta. Aí ontem foi engraçado. Ontem eu tava... Aqui em casa tá sem internet, desde ontem. Aí eu achei até bom, né? Porque sem internet, meu esposo ficou mais a gente ia ver um filme, aí ele falou assim, tá sem internet. Eu falei, então vamos ficar aqui conversando. Vamos conversar. Aí, porque às vezes a gente fica muito nessa de ficar perto do esposo com televisão, com essas coisas, né? E acaba não conversando tanto. Aí a gente tava conversando. Aí, mas o celular não adianta, né? Tinha internet no celular. Mas a gente ficou conversando mesmo assim. Aí ele falou assim, ele me mostrando um vídeo de umas pessoas, não sei se vocês ficaram sabendo daquela história da... com certeza vocês ficaram sabendo, acho que sim. Da operação cripto, criptomoedas. Que o cara, tinha várias empresas, fala que é empresa de consultoria financeira, que pegava o dinheiro das pessoas e investia em criptomoeda, e aí todo mês pagava de volta o dinheiro, né, para a pessoa, o rendimento. E prometia, eu acho que era tipo 10% ao mês de taxa de retorno, né, de investimento, tipo assim, de juro, né? Se igual você coloca o dinheiro na poupança, não sei quanto, 0,5, não sei quanto que tá o rendimento da poupança por mês. Nessa GAS e nessas outras empresas, 10% ao mês. Então a pessoa ganhava muito dinheiro. E aí, eu vou contar mais ou menos a história se alguém não souber. Aí teve gente que pegou, por causa desse rendimento muito alto, né? E do apego muito grande ao dinheiro e da cresce o olho, né? Eu vou ganhar 10% ao mês, da facilidade de ganhar dinheiro sem trabalhar, sem ter que suar para isso. Eu vou ganhar 10%? Então eu vou vender tudo que eu tenho. Olha só. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou colocar nessa empresa. E vou ganhar 10% ao mês do meu patrimônio. Então quer dizer que em pouco tempo eu estou rico, milionário. Em pouquíssimo tempo eu vou dobrar de patrimônio. Então, meu Deus do céu, que situação que as almas estão. Que situação que o mundo está por causa de dinheiro. Por falta de Deus. Teve gente que vendeu a casa própria. A própria casa. Vendeu fazenda, vendeu carro, pegou todo o investimento de todos os outros, tipo assim, as economias, tudo que tinha e colocou nessa empresa. Aí meu esposo colocou ele não colocou muito dinheiro não, colocou um pouco de dinheiro. Acho que eu já contei aqui dessa história que ele colocou, mas enfim. Aí, mas ele não é assim ganancioso, não. Ele colocou um pouco. Aí beleza, ele tava vendo, aí o cara foi preso. O dono da GAS foi preso. Foi preso e bloqueou todas as contas dele. Então, ele parou de pagar as pessoas. Então, teve gente que teve muito prejuízo, muito. E o caso está na justiça. E aí, as pessoas... Aí, ele estava me mostrando o vídeo das pessoas que investiram na GAS chorando, mas chorando muito. Para a juíza, eles gravaram um vídeo, várias pessoas dando testemunho. Senhora juíza, eu te suplico que devolva o nosso dinheiro, que seja, que escute o nosso clamor, para devolver nosso dinheiro. Tem gente passando necessidade, tem gente se matando, tem gente muito perturbada, tem gente que está doente, usava esse dinheiro
usava esse dinheiro para fazer tratamento, não sei o quê, um monte de coisa. E o meu Deus do céu, o que aconteceu com o mundo? As pessoas perderam a cabeça mesmo por causa de dinheiro. Parou de raciocinar. Não existe, não existe isso. Nesse, né, quem é um investidor mesmo, uma pessoa que investe em negócios, não faz isso, não pega toda. Isso é básico isso é básico. Você pegar tudo que você tem investido num investimento de alto risco, isso é ganância, burrice. Olha o que o vício, não é o vício assim, mas as suas paixões pode fazer com você. Te escraviza. Te escraviza a ponto de você não raciocinar mais. Não raciocina, perde a inteligência por causa das paixões. E aí, a hora que eu conversando com ele sobre isso, né? Aí eu peguei o celular, tava vendo no grupo. Aí a Suzete tinha feito uma fotinha com uma mensagem do livro do anjo Azarias. Aí eu falei, olha aqui, ó, a resposta, o que eu tô querendo te dizer. O anjo falou assim, o anjo Azarias falou assim, toda a explicação dessa perturbação, dessas perturbações, é porque o homem colocou a lei material como sua vida, as coisas materiais como vida. Então, seus afetos e seus pensamentos, eu não sei falar igual ele falou, né? Mas o motivo de toda a perturbação das pessoas é porque colocam todos os seus afetos e pensamentos no material. A lei do materialismo se tornou a vida do homem. Então, ele fica totalmente perturbado. Se vivesse do espírito, tinha que pegar aqui para ler a frase dele, né? Se vivesse do espírito, não tinha essa perturbação. Não tinha, só tinha paz. Porque não vai importar o que acontece no mundo, você tá tranquilo. É o que Jesus falou, né? Quero que você fique aqui isso que você tinha era um pouco de ansiedade, porque queria saber por meio de outros a minha vontade. E eu tirei e lancei por terra para te deixar na santa indiferença, tal como eu te quero. Ele quer que a gente viva numa santa indiferença. Então, em relação a essas coisas da terra, se nem falar, né? Uma santa indiferença em relação às coisas do material. E quanto às coisas espirituais também, muitas vezes ele quer que a gente fique numa santa indiferença. Né? No caso aqui dela, ele não queria que ela ficasse ansiosa por saber qual era a vontade dele por meio do sacerdote. Então, ele quer a gente nessa santa indiferença. Isso vale também para a gente. Numa santa indiferença. Em paz, santa indiferença. Ficar em paz apesar de tudo. Tá bom, Jesus. Tá bom, Jesus. Não tem internet. Tá bom, Jesus. Santa indiferença. Não tem problema. Uma coisa não importa. Eu vou fazer de outro jeito. E se não tiver jeito mesmo, não faço. E fico em paz. É isso que ele quer. Aí ele falou, e agora eu te digo qual é o meu querer. A missa a amo, pra ela, né? Isso aqui pra ela. Não é pra nós não, porque senão a gente vai começar a ir à missa todo dia. Achar que é pra gente. Todo dia ir à missa. Não tô falando pra não ir. Tô falando que, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse que ir à missa todo dia, eu não ia conseguir fazer a escolinha. Eu não ia conseguir meditar o livro do céu. Porque o momento que era para eu ir à missa é esse momento agora, né? Eu vou à missa todo domingo eu vou. Então, a missa, amo. A missa, domingo, pra gente. Quem pode ir, tudo bem. Assim, não é uma regra, né? Viver na divina vontade não é uma regra. Que eu vou falar aqui pra vocês, que a Aline vai falar o que é pra fazer cada pessoa. Não é viver como regra. Né? Cada um tem uma rotina, cada um tem seu tempo, né? No meu caso, não tem como. A missa ama, a comunhão também. Ele ama que a gente comungue, ama que a gente vai à missa. Mas aí
A frequência vai depender de cada pessoa. A missa ama a comunhão também. Sobre se deves ou não esperar o sacerdote para recuperar-te, serás indiferente. Então, para ela tinha que esperar o sacerdote para poder libertar ela do estado de petrificação. E era isso que assim, deixava ela, às vezes, ansiosa, né? Porque ela não queria depender do sacerdote para poder recuperar. Ela não sabia se era vontade de Deus que ela dependesse do sacerdote. Porque às vezes eu acho que ela estava tendo problema com isso, né? Do sacerdote ter que ir na casa dela. Ela não queria isso. Isso era uma coisa que deixava ela, assim, que mortificava ela, ter que depender de um sacerdote. Ela falava para Jesus, nos primeiros volumes, eu acho, no volume 1 ou 2, ela falou que queria que isso ficasse só entre ela e Deus, entre ela e Jesus, que não precisasse de um sacerdote para poder fazer ela voltar ao estado de normal. Mas ele nunca tirou isso dela. Porque ela era vítima e tinha que ter um sacerdote para oferecer a vítima, assim como teve o São João aos pés da cruz, oferecendo a vítima, como tem o sacerdote hoje, oferecendo a comunhão. Jesus sempre tem o sacerdote, a igreja presente. Serás indiferente. Se te sentes adormecida, não te esforçarás para recuperar-te. E se estás acordada, não te esforçará por adormecer. No caso, não era dormir, era entrar no estado naquele estado que ela ficava de petrificação. Se te sentes adormecida, no caso, eu acho que é o estado dela, né, de ficar petrificada, ela ficava como se estivesse dormindo. E muitas vezes era na hora que a alma dela saía do corpo e ela ficava naquele estado, né? Então ele falou para ela, se você estiver adormecida, não te esforçará por recuperar-te, se abandona. Tipo assim, se abandona no estado que eu te colocar. Se está acordada, não te esforçará por adormecer. É o que Jesus falou. Quem vive na divina vontade se abandona, como ele na cruz. Se abandona. Se ele te colocou num estado, o que está acontecendo é a divina vontade. Então você se abandona e não queira sair desse estado. E não reclame desse estado. Não murmure, não fique ansiosa, não fique triste, não fique com medo. Confia em Deus. Igual Jesus, é Jesus na cruz. É a mesma coisa. Como que Jesus ficou na cruz? Abandonado à vontade de Deus. Obediente. Manso. Ele é manso e humilde de coração. É o cordeirinho manso. Então, a gente tem que imitar ele. O estado que ele te colocar, você fica mansa e humilde. Igualzinho ele. Igualzinho. Não ficar rebelde, não ficar se querendo descer da cruz, né? Entretanto, deve saber que te quero sempre pronta e sempre no posto de vítima. Ainda que nem sempre sofras, te quero como aqueles soldados no campo de batalha, que embora o ato de lutar não seja contínuo, estão com as armas preparadas. E se necessário, sentados no quartel, para que cada vez que o inimigo queira empreender a batalha, estejam prontos a derrotá-lo. Então é exatamente assim nossa vida. Meus filhos, vocês têm que estar prontos para sofrer qualquer coisa que eu mandar. Nem sempre vai ter sofrimento, nem sempre vai ter contrariedades, assim, sacrifícios, né, que você tem que fazer. Às vezes a vida vai estar tranquila, mas pode ser que eu permita uma situação de batalha, de provação. Contra vocês mesmos, não é inimigo, demônio que ele está falando, não. É uma batalha interior. Uma batalha interior. Para você vencer a sua vontade humana, ele pode te colocar numa batalha para você se vencer, se dominar. Ou dominar a situação na sua casa, por exemplo.
Vou te colocar numa situação para você se dominar e tirar tudo que não está me agradando. Te colocar numa... Aí também tem a outra questão que eu estava lendo esses dias. Jesus falando para Luísa da Cruz, lá do sofrimento, nos volumes mais já avançados. Ele falando para ela que o sacrifício que ele estava permitindo era para ele revelar mais verdades para ela. Preparar a alma dela para receber mais. Expandir a capacidade dela para receber mais, para expandir a vida divina, para derrotar o humano nela e na gente também. Então pode ser que ele vai permitir sofrimentos para expandir nossa capacidade de amar. Porque ele é amor. Então, às vezes tem algum apego ainda, algo humano, um amor próprio, um apego à sua vontade que você nem está percebendo. Então, ele vai te colocar numa situação para você matar a sua vontade, para destruir o que ainda há de humano em você. Então, esteja sempre pronta para essas batalhas. Eu não vou te falar quando vai acontecer, pode ser que eu, esteja pronta como um soldado num quartel, sempre pronta para lutar, sempre armada, com a verdade. É sempre ele, não é para você lutar com suas próprias forças. Ele é o general do quartel, Ele que dá as ordens, ele que supre tudo, Não, você não é nada. Sempre pronta no seu posto de vítima, no seu posto de entregar a sua vontade. Nós somos vítimas da nossa vontade, Entregamos nossa vontade está crucificada. Então estejam sempre prontos a entregar a sua vontade. Pode ser que ele peça alguma coisa, que você tenha que abrir mão da sua vontade. Se a gente a gente já sacrifica a nossa vontade continuamente. Mas pode acontecer assim, a gente sacrifica a nossa vontade, mas assim, nossa vida tem uma rotina, Uma rotina. Então eu sacrifico a minha vontade todo dia, por exemplo, eu vou trabalhar, mas aí tudo tranquilo. Trabalhar, ficar em casa, fazer a meditação, tá tudo tranquilo, não saio nada da rotina. Mas pode ser que saia, que tenha algo que vai ser diferente. Não sei, pode ser que, não sei, um exemplo assim. Deus permite que seu filho fique doente, por exemplo. Doente, ou que ele se machuque. E aí você fala, seja feita a tua vontade, confia em ti. É um sofrimento, É um sacrifício, é um sofrimento ver seu filho sofrendo. Esse tipo de coisa pode acontecer e aí você está pronto para entregar a sua vontade. E não se revoltar com Deus nessa hora. Aí, falando de revolta com Deus, ontem eu fui à missa. Aí eu tava falando com meu esposo isso. Eu falei, nossa, você achou bonita aquela história que falou no final da missa? Falei pra ele. Eu achei assustadora. Eu achei muito estranho. Aí ele, não tô entendendo. Eu falei assim, quando eu falei aqui, de você se revoltar com Deus, tem a ver com isso. Eu falei, imagina. Ele pediu a gente chegou na missa à noite, ele pediu pra eu fazer pastel. Eu fui fazer. Aí eu falei assim, eu vou fazer o pastel aqui, vou lavar a louça e depois eu quero uma recompensa, tá bom? Eu quero uma recompensa. Ele, o que é, Michele, você tá falando? Tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, já pensou se eu chegasse pra você e falasse isso? Eu sou sua esposa, a gente mora junto, tem nossa família. Aí já pensou se eu chegasse pra você? Olha, tudo que eu fizer aqui nessa casa, eu quero uma recompensa. Eu quero que você me dê alguma coisa de volta. Que seja você me agradecer, você nem sei o quê.
tudo que eu fizer eu quero uma recompensa. E ele, nossa, seria horrível, estranho demais, nossa, ridículo, tipo assim, né? Tem nada a ver, você tá falando, não existe isso. Existe, por que a gente faz isso com Deus? Você sabia que a gente faz isso com Deus? É, a gente faz com Deus. Você não viu lá na missa do dízimo, no final? O que o padre falou? Que o cara fez? E que ele estava dando como exemplo bom para a gente seguir? Aí ele é mesmo, é verdade. Porque ontem era a missa do dízimo, aí o padre foi falar, né, pra gente pagar o dízimo, pague seu dízimo. Porque se você paga o dízimo, Deus abençoa a sua vida. Ele abençoa, então você paga, porque você começa a fazer a experiência do dízimo que você não vai se arrepender, porque Deus vai te abençoar muito. Aí ele falou assim, olha, uma vez eu estava numa fazenda, aí o pessoal estava fazendo farinha. E aí eu percebi que a primeira farinha que a pessoa lá tirou, ele pegou um saco, separou a farinha e colocou uma letra D e separou. Aí ele falou assim, ficou curioso, foi lá perguntar, né? Por que você colocou essa letra D? É para Deus essa farinha? Essa foi a primeira que ele tirou. Aí ele, é para Deus. Aí eu levo para a feira e todo o dinheiro dessa farinha, desse saco aqui, eu dou para a igreja, para o dízimo. É o meu dízimo. E aí, quando eu faço isso, toda vez que eu faço isso, eu vendo tudo. Mas se eu não fizer isso, eu não vendo. Então, eu tenho uma recompensa de Deus, né? Tipo assim, se eu fizer isso, eu recebo tudo. Eu vendo tudo. Então, Deus me abençoa. Aí eu falei, tá, Marcela, essa história parece ser tão bonita, mas se a gente for pensar direito, parece que a gente está pagando para receber de volta. Mas não é mais que justo a gente pagar sem receber nada, sem ter que pensar em receber nada de Deus? Deus já não dá tudo para a gente. A gente só está devolvendo o dízimo para poder sustentar a igreja, porque essa é a vontade de Deus. Deus quis assim, que a igreja fosse sustentada pelos fiéis, isso é mais que justo. E essa é a vontade dele, esse é o plano dele. Então, por obediência a Deus, para seguir a regra dele, para seguir o que ele quer, a vontade dele, o que ele pensou, eu vou e devolvo para sustentar a igreja. É justo isso. Não acho, é muito justo, mas o que ele me devolve, né? É tipo assim, eu não preciso pedir mais nada, ele já me dá tudo que eu tenho já é ele que me proporciona, tudo. O sol, o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água. A igreja é um dom de Deus, é um presente de Deus, já é um presente imenso a igreja. Então eu devolvo meu dízimo, nossa, não tem que pedir mais nada para Deus, nada. Então, aí eu falei assim, você tá vendo como é as coisas? Que a gente faz alguma coisa por interesse, isso é muito feio. A gente fazer algo para Deus que já é tão bom com a gente, que já nos dá tudo, que já nos ama tanto, querendo mais dele, meu Deus. A gente paga porque é justo, porque essa é a vontade de Deus, é por amor a Deus, e não peço nada, não quero nada, Senhor, nada, já tenho, né? Eu me abandono em Ti, não tenho que pedir nada pro Senhor. Aí ele falou assim, tem gente que sai da igreja, né, por causa disso, porque... Eu falei assim, aí eu falei para ele, já pensou se uma pessoa sai daqui da igreja e fala assim, tá, minha vida tá difícil, meu emprego tá por um fio, imagina assim, né, meu emprego tá por um fio, então eu vou começar a pagar o dízimo para Deus me abençoar. Nossa, gente do céu. Fazendo uma troca, né, com ele. Para Deus me abençoar, vou começar a pagar. Aí vai que acontece da pessoa perder o emprego. Aí perde o emprego. Aí vai falar, não,
padre falou isso, que Deus abençoa, mas Deus não me abençoou. Então eu vou parar de pagar o dízimo. E perde a confiança em Deus e perde a fé. Pode acontecer isso. Porque você não recebeu, né, o que você esperava de Deus. E fica com ódio dele. Fica até com ódio. Né? Como eu falei, que a gente pode se voltar contra Deus. Numa situação que Ele coloca a gente numa batalha, né? E a gente se revoltar contra Ele. O que Ele quer é que a gente seja manso e humilde. Como Ele na cruz. Então, nesse caso... E às vezes Ele permite, né? Porque é o que Ele falou naquele trecho, né? Ele é zeloso do nosso coração. Se você não está agindo de modo divino, você vai encontrar espinhos, amarguras, para você voltar para si mesmo e agir de modo diverso. E voltar para o caminho dele. Ele falou, né? Eu sou um pai benevolente. Então, se eu vejo meu filho indo para o caminho errado, agindo de modo humano, se ele não está agindo de modo divino, eu vou permitir espinhos, contrariedades. E aí a pessoa, se vendo mortificada, vai mudar o jeito. Então, nesse caso dessa pessoa, né, se for com esse pensamento e acabar perdendo o emprego, aí ela vai refletir. Vai entrar em si mesma, vai refletir. Aí pode ser que a pessoa, então eu vou buscar na palavra de Deus o significado do dízimo. Qual é o que Deus pensa disso, né? Qual é a vontade de Deus em relação a isso? Aí Deus vai te falar. E aí você volta para Ele. No caso desse pessoal lá que eu falei, né? Da GAS lá, os clientes da GAS. Foi o que eu falei isso pro meu esposo. Eu falei, Deus permite essas coisas, Marcelo, para poder a pessoa parar de fazer isso, voltar para Ele. Se ver numa situação de todo mundo sofrendo demais. Nossa, que sofrimento esse povo tá por causa disso. Já tem 1 ano. Sofrendo muito, chorando, pedindo para a juíza ter piedade deles. Colocando toda a confiança nos homens. No materialismo, toda a confiança. E aí tá colocando toda a confiança no material. E aí tá encontrando espinhos, amarguras, mortificação. E aí, se a pessoa voltar para dentro de si, avaliar, né? Avaliar que tá agindo de modo humano, de modo com paixão, né? De tá seguindo, tá tendo a lei material como vida, aí vai agir de modo diverso. Porque desse jeito tá muito ruim, tá horrível. Tinha uma mulher lá falando, eu não durmo, meu olho já tá todo roxo, ela com o olho roxo. Eu não durmo por causa disso. Então tá agindo de modo humano, colocando adorando o dinheiro. Aí vai encontrar amarguras e espinhos. Assim tu, minha filha, assim tu, filha minha, estarás sempre pronta, sempre em teu posto, para que cada vez que te queira fazer sofrer para meu alívio ou para perdoar flagelos, ou por outra causa, né? Pode ser. Ele vai permitir que você sofra para aliviar ele, né? Porque ele sofre, então ele divide o sofrimento com você para aliviar ele, para perdoar flagelos, para aplacar a justiça, né? Ou por outra causa, como ele falou, né, no livro do céu, para alargar sua capacidade de amar, para receber novas verdades, para receber luzes, né, para receber a verdade, porque a verdade é o que a gente faz, o que ele fala, né, é a sementinha da felicidade. A verdade é o tesouro mais precioso que Deus pode nos dar. Então, como eu falei do dízimo, né? Para que mais se Ele já me dá tudo? A verdade. O que mais eu vou pedir de Deus? Ele me dá tudo. A verdade. Ele mesmo. Ele é tudo. Ele se dá. Então, pronto. Não precisa mais nada. Ele já se dá, se doa para a gente.
doou a vida dele. Então não tem que pedir mais nada, 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 nada. Então ele pode... Aí ele falou para Val Thornton, né? Eu tava lendo rapidamente, se eu li uma mensagem lá no grupo. Ele falando para Val Thornton que era seu sacrifício completo, sua dor, né? Seu sofrimento. Você não sabe o que eu vou fazer com esse sofrimento, mas quando você souber, vai ver que eu multipliquei 1000% o que você me ofereceu. Então, o que eu fiz com essa sua dor foi muito, é muito. Para poder, o que a gente oferece de dor e o que ele faz com essa dor que a gente sente, que ele permite, é muito incrível. E ainda é uma graça para a gente, porque é ele sofrendo em nós. Então é a vida divina se manifestando. Você está recebendo uma graça. Uma graça, quando ele permite sofrimento, você está recebendo uma graça, porque é ele. A graça é ele mesmo. Porque ele não te dá um sofrimento maior do que você. Ele sabe medir a força, né? Ele falou, né, para ela: eu sei até onde eu posso ir. E para você é uma graça, porque eu mesmo estou te dando a graça para você sofrer. É só bênção, só graça, graça, graça. O sofrimento. E como ele falou também, né, que para os filhos dele, tudo vem dele. O sofrimento é ele que permite. Não vem do inimigo, é de Deus. É ele. Então pode ter outra causa, sofrimento, né? Eu te encontro, eu quero que ele quer nos encontrar sempre prontos a sofrer, aceitando o que ele manda, né? E agradecendo, sabendo que é uma graça muito grande, que o que ele está permitindo é maravilhoso. Não pensando em você, mas pensando em Deus, né? Na glória de Deus, é para a glória de Deus. Então você está sempre pronto e agradecido. Não devo sempre te chamar, nem te dispor cada vez ao sacrifício, mas ficarás como se sempre te chamasse, com a sua vontade, sempre disposta. Tipo assim, ele fala isso em outro trecho, que é assim que ele trabalha na sua vontade. Ele trabalha na sua vontade. Então, nem sempre você vai estar sofrendo, mas ele vai testar se você sempre está disposta a sofrer. Ele vai testando. Então, se ele vê que a sua vontade está firme em sempre aceitar o sofrimento, pode ser que ele pare até de mandar. Se ele vê que realmente nunca aconteceu de você não ficar tranquila, de você aceitar tudo, sempre você aceita e fica muito em paz, sempre, sempre, sempre. Então, sua vontade está firmada em aceitar o sofrimento por amor a Deus. Se a sua vontade está assim, se ele vê que a sua vontade está assim, ele vai trabalhar na sua vontade. Se ele vê que a sua vontade está sempre disposta, que ele nem sempre vai te chamar para sofrer, mas você tem que estar sempre disposta, ele vai te testar. Não adianta falar só com... Não é só na teoria, não. Ele vai testar, né? Como você se comporta em relação ao sofrimento e sacrifício. Então, ele quer uma vida prática, né? Como ele falou, uma vida na prática, a vida divina na prática. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Só glória, só bênção, só graça. Mas ficará como sempre te chamasse, mesmo que nem sempre te tenha ato sofrer. Então nos entendemos, não é verdade? Fique calmo e não tenha medo de nada. Então, a mesma coisa pra gente. Vamos sair dessa aula assim, ó. Calmos, sem medo de nada. Entendemos? Tá tudo entendido? Né? Entendemos o que Jesus falou? Ele quer que a gente entenda o que ele falou. Né? Vamos ouvir com calma. Deixando tudo no fundo da alma. Entendendo o que ele falou. E ficar calmo, sem medo de nada. O dia que Jesus falou isso sobre que o sofrimento
para os filhos dele, sai tudo dele, né, das mãos dele. Eu lembrei de um trecho que tem no livro do céu que fala isso. E aí eu não li no dia, né, mas agora ele tá me lembrando desse trecho. Porque eu toquei nesse assunto, né, de que todo o sofrimento para os filhos dele parte dele, sai do coração dele, é dele. Ele que toca, né? Não é o inimigo. Aí tem um trecho no livro do céu que ele fala isso, que ele falou para Valtorta. Isso ele falou para Valtorta, no livro do céu também ele falou. No dia 23 de novembro de 1903, no volume 6, trecho 6. Não há beleza igual a sofrer somente por Deus. Que ele falou, né, lá para Luísa, do sofrimento. Que ele às vezes vai permitir o sofrimento e que ele vai permitir o sofrimento para aliviar ele, para perdoar flagelos ou por outro motivo. Né? E aqui ele fala que não há beleza igual a sofrer somente por Deus. Ela fala, porque ela vai falar de dois trechos, ela fala assim, ó, no meu íntimo fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, então vou ler o que está acima, no trecho 5. Continuando meu estado habitual, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia, enquanto se é nada, se pode ser tudo, mas em que modo? Então, que a gente está falando do nada, né? Então, vale a pena ler esse trecho, com certeza. Enquanto se é nada, se pode ser tudo, mas em que modo? Torna-se tudo com sofrimento, olha. Enquanto se é nada, pode ser tudo, mas que modo? Então, a gente é um nada sofrendo, e a gente se torna tudo com sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor e defensor. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós. Então, o sofrimento que nos faz tudo não é qualquer sofrimento, é o sofrimento querido por Deus em nós, é o sofrimento que vem de Deus. Se a alma se une em tudo a seu querer, esta união unida ao sofrer faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Nossa, que incrível o sofrimento. Quando você está com a vontade unida com a de Deus, a alma se une em tudo à vontade de Deus. E no sofrimento, esta união da vontade unida com a vontade de Deus, faz que a alma impere sobre tudo, sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre os homens, sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Você se torna outro Cristo. Na vontade divina, unindo a sua vontade com a de Deus, e ainda unindo a isso o sofrimento, é outro Cristo. E ele é tudo. Né? Então, aí ela fala, né? Não há beleza igual a sofrer somente por Deus no outro trecho. Aí ela falou, no meu íntimo fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso assim que o bendito Jesus veio e disse, Senhor, o que eu escrevi não está bem. Como pode ser tudo isso só com o sofrer? Como pode ser só com o sofrer tudo isso? Aí ele falou, minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só pelo amor de Deus. Não há beleza igual ao sofrer só pelo amor de Deus. De mim partem continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha de amor produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte de meu trono eu a confio aos anjos.
A outra flecha que parte do trono de Deus, ele confia aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todos à conversão. Então, não é o que a gente sofre, não é punição. Não é punição. Quem está na graça de Deus, quem está na divina vontade, principalmente, quem está na divina vontade, quem é filho da divina vontade, está na graça de Deus, recebe essas flechas de amor que sai do coração de Deus. E o nosso sofrimento, o que nos faz sofrer, o que nos mortifica, nos irrita, aflige, é tudo amor de Deus. É efeito desse amor. Efeito do amor. Não é punição. Seu sofrimento não é punição. É continuar, como São Paulo falou, eu continuo na minha carne as tribulações da paixão de Cristo. Completo na minha carne as tribulações de Cristo, por amor a Ele. É a leitura de ontem, né? A gente completa na nossa carne as tribulações. Ele continua na nossa carne a paixão. Então é isso, não é punição. Quem não está na graça, o sofrimento é punição para conversão, que eu tinha falado, né, das pessoas lá, né, do exemplo que eu dei. Os sofrimentos. Então tem duas espécies de sofrimentos. Tem um que é para punir, para excitar a conversão. É sempre amor, porque essa punição é para excitar a conversão e as pessoas voltar à graça de Deus, para voltar para o amor. E aí receber essas flechas, né, de amor. Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.